Paz do Senhor, amém? Amém? Como o pastor diz, aqui não é proibido da glória, né? Então a gente tem que glorificar o nome do Senhor, né? Desde já eu agradeço, né, o convite da nossa irmã missionária Cleonice, pastor Rogério, toda a igreja, de estar aqui. Sempre nós já não dava certo, né, pastor? Mas eu falei, de domingo às vezes é difícil sair, né, da igreja, mas eu não pude recusar o convite. Falei, muitos não deram. Mas em nome de Jesus, dessa vez nós vamos adorar o Senhor juntos. Amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E como o Senhor já falou, meu Deus do céu, como Jesus já falou nessa igreja, como Jesus já falou aos nossos corações, eu estava ali só recebendo do Senhor, só recebendo. Porque cada um de nós que entrou nessa casa hoje sabe o que veio buscar, sabe o que precisa. E eu creio que você já recebeu aqui. E Deus falou, aleluia. Mas eu creio que o Senhor tem um pouquinho mais para falar conosco, amém? Abre comigo em Lucas, capítulo 1, aleluia. Para nós meditarmos na palavra do Senhor, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Eu sempre digo assim, que eu sei como eu chego à casa de Deus, né? E cada um de vocês sabe como chegou aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, da mesma maneira que nós chegamos, nós não vamos sair. Aleluia. Se chegamos bem, vamos sair melhor. E se nós chegamos mal, vamos sair daqui, ó, fervorosos. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aleluia. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias, servindo como sacerdote diante de Deus, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Repete comigo: sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu digo assim, que nós devemos sempre orar ao Senhor, pedir a Ele a palavra que Ele tem para a igreja, e não a que nós queremos trazer para a igreja. E quando eu orava ao Senhor e meditava na palavra do Senhor, o Senhor dizia assim:
Ele ouviu a sua oração. Eu não sei que oração você tem feito ao Senhor, que oração você tem buscado até aqui ao Senhor, mas eu tenho certeza de uma coisa: a resposta do Senhor hoje é: Ele ouviu a tua oração. Nós vamos ver que Zacarias era um homem temente ao Senhor, mas ele tinha algo nele que não poderia ter filhos. Obrigada, Deus abençoe, viu? E ele servia ao Senhor no templo do Senhor em Jerusalém. E nós vamos ver que a palavra do Senhor diz aqui que o Senhor ouviu a oração dele. Então nós sabemos que ele orava ao Senhor por algo. E por quê? E para que você tem orado até aqui? O que você tem pedido para Deus até aqui? Qual tem sido a sua oração a Deus até aqui, no dia de hoje? Coloque no altar dele, na presença dele, porque hoje é dia do Senhor ouvir a sua oração. Aleluia! E nós vamos ver aqui que ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam ao Senhor. Aqui foi louvado em meio à dificuldade, louve e adore ao Senhor. Aquele homem, aquela mulher de Deus, em meio àquela dificuldade, não podendo ter filhos, quanto tempo será que aquele casal orava ao Senhor? Talvez desde a adolescência, desde o início de um casamento, mas eles eram fiéis ao Senhor, eram adoradores do Senhor e não murmuravam em nada, porque a palavra do Senhor diz que eles eram obedientes ao Senhor e os preceitos do Senhor. Eu não tenho, mas eu adoro ao Senhor. Eu preciso, mas eu adoro ao Senhor. Está difícil, mas eu adoro ao Senhor. Porque eles acreditavam que no tempo certo a resposta chegaria, a bênção chegaria. E uma coisa eu tenho certeza, igreja do Senhor, que o tempo seu pode ser agora. O seu sofrimento pode ser encerrado agora. A sua dor pode terminar agora. Você tem orado por quê? Pelo seu filho, pelo seu marido. Que causa é sua? O Senhor sabe qual é a sua causa. E hoje eu creio que Ele está entrando aí nessa causa aí que você trouxe perante ao Senhor. E nós vamos ver aqui, quando fala que Zacarias subia ao templo do Senhor, a palavra do Senhor vai falar que eles ficavam uma semana adorando ao Senhor. Tinha um turno. E eu meditava, eu falava: Senhor, tinha um turno. Aí eu podia imaginar, essa igreja aqui é um turno que vai orar lá no templo uma semana. A outra igreja é um turno que vai orar outra semana. E assim sucessivamente. E quando chegou a vez do turno de Zacarias, ele estava lá do lado de fora, orando ao Senhor. O povo orando de baixo. E a palavra do Senhor diz que era por sorteio. Sorteava quem poderia entrar no templo e acender incenso ao Senhor. Imagina hoje aqui, havendo um sorteio, pastor. Aleluia. Gritar sua senha, chamar a minha senha, gritar o seu nome. E naquele dia, ele foi sorteado. Eu vejo que não foi sorte. Foi o próprio Deus dizendo: hoje chegou a sua vez. Aleluia. É hoje que você vai entrar no templo, Zacarias. É hoje que você vai receber. Porque eu ouvi a tua oração. Aleluia. E é hoje que o Senhor te chama. Porque Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu a minha oração. E nós vamos ver na palavra do Senhor que diz: mas eles não tinham filho porque Isabel era estéril. Os judeus consideravam que quem tinha filhos eram privilegiados por Deus. E quem não tinha filhos era o quê? Sinal de desagrado a Deus. Mas aquele negócio não era com Zacarias e muito menos com Isabel. Porque eles eram tementes ao Senhor. E eu fiquei me perguntando a Deus, como o pastor disse hoje: alguém falou com Jesus hoje? Porque eu falo com Jesus. E eu falei com Jesus.
E Jesus dizia ao meu coração: tem coisas que é para agora. Tem coisas que é para amanhã. Glória. Tem coisas para aqui do mês. Tem coisas para anos. Como foi Zacarias. E tem coisas que é para agora. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo que o Deus do agora está aqui. Do agora que enxerga a sua dor, do agora que enxerga a tua dificuldade, do agora que enxerga o teu sofrimento. Talvez o homem não enxergue, mas o Senhor está dizendo que Ele está vendo e está sondando corações nesta noite, porque desde a hora que eu entrei aqui, o Senhor está falando: oração, oração, oração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Glória. E hoje pode ser e é o dia da sua alegria, de você sorrir um pouco. Talvez a dor, o sofrimento tenha sido tão grande. Talvez a amargura da tua alma tenha sido tão grande, você tem carregado ela tanto sofrimento. Talvez você entra aqui todos os cultos e fala: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso, porque eu não estou aguentando mais. Deus, eu vou desistir. Deus, está difícil. Deus, o fardo está pesando. Deus, o que eu faço? E o Senhor nessa noite diz assim: eu ouvi a tua oração, aleluia. Porque tem um tempo do Senhor falar conosco. Tem um tempo dele ouvir a minha e a sua oração. O que nós não podemos é desistir de orar. O que nós não podemos é desistir na primeira dificuldade. O que nós não podemos é dizer: Deus não está respondendo, eu não quero mais, missionária. Deus não está fazendo, eu vou sair. Deus não está fazendo, eu não quero mais nada. Talvez você chegou aqui dessa maneira e o Senhor diz assim: desiste não, para não, peraí, porque a tua oração está sendo ouvida. Fica mais um pouquinho, aleluia. Porque nós estamos em tempos difíceis, tempos trabalhosos, aleluia. E aqui vai entrar no que eu disse, que ele foi escolhido por sorteio para entrar e oferecer. E chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. Olha que coisa mais linda. Não tinha ninguém falando. A palavra do Senhor diz que todo o povo estava orando do lado de fora, missionário. É como nós aqui dentro e lá fora, uma multidão orando, cumprindo aquele povo lá que ia lá oferecer incenso ao Senhor. E nós vamos ver que quando Zacarias o viu, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Olha aí. Ele entrou, chegou o dia dele, ele entrou ao templo, alguém com muita alegria e felicidade. Ele está ali no altar do Senhor. De repente parece um anjo para falar com ele. E ele teme, perturba-se dentro dele e ele fica com medo. O que é isso? Imagino nós aqui e de repente o Senhor manda um anjo, o próprio Deus do nosso lado, nós também vamos temer. E a palavra do Senhor diz que teve medo, mas o anjo do Senhor, o que ele disse? Não tenha medo, Zacarias. Encorajou ele naquela hora, naquele momento. Para que você está perturbado, teu coração? Porque seu coração está desse jeito, tão tribulado, tão angustiado. Não tenha medo, aleluia. Porque sua oração foi ouvida. Por que você entrou desse jeito? Por que você está com o coração desse jeito tribuloso? Por que está esse medo na sua alma? Porque você está assim desesperado. O Senhor manda te dizer: não tenha medo, aleluia. Glória. Simplesmente confia. O medo faz parte da nossa vida, porque somos seres humanos. Como o pastor disse, nós choramos, nós ficamos tristes. Às vezes as pessoas olham, pastor, para nós, mas nós também sofremos.
Mas o Senhor diz para nós, não tenha medo. Diz para a igreja, não tenha medo. Aquieta teu coração aí. O que o inimigo tem falado às vezes aí na tua alma? Às vezes tem jogado essas setas malignas aí, te causando medo, te causando, dizendo que não vai acontecer, que o milagre não vai vir, que a cura não vai chegar. Eu quero dizer que é mentira de Satanás, porque a palavra do Senhor está nos dizendo hoje que Ele ouviu a minha e a sua oração. Aleluia. E o inimigo, ele é um mentiroso, não é, missionária? Aleluia. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, você lhe dará o nome de João. Deus dá uma instrução para ele. Olha, chegou sua vez. Sua esposa vai ter um filho. Mas tem uma coisa, eu estou escolhendo o nome dele. Ele vai se chamar João. Olha Deus dando uma instrução. Muitas das vezes o Senhor também nos instrui. Ele nos dá instrução, pastor, faça isso. Vai por aqui, vai por ali, não mexe aqui. Ele deu uma instrução a Zacarias, coloque o nome dele de João. Esse será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Um profeta escolhido do Senhor, desde o ventre da mãe. Um profeta cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós lermos lá em João, nós vamos ver que ele foi cheio do Espírito Santo. Foi um homem enviado para endireitar os caminhos tortuosos. Foi um homem que veio para preparar um caminho para Jesus. Foi um homem que veio e batizou Jesus sobre as águas. Foi um homem que veio e disse para o povo, raça de víbora. E não temia o homem, porque ele sabia para que ele tinha vindo. E você sabe para que você veio? Aqui foi falado do vaso, do oleiro. Não pode ficar rachado. Tem que ser feito de novo, o azeite entrar e ficar. Você já olhou e perguntou assim, para que eu vim? Qual é o meu chamado aqui? Talvez você tenha falado isso com o Senhor. Me dá uma resposta. Para que eu vim? O que o Senhor quer comigo? O Senhor manda você entrar dentro do seu coração hoje e perguntar isso. Você é valiosa, você é valioso para Jesus. Aleluia. Você é vaso escolhido, como João foi um vaso escolhido do Senhor. Como Jesus prometeu a Zacarias um filho, uma promessa. Eu creio que você também recebeu muitas promessas na sua vida. Aqui foi falado que Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado e ponto, vai acontecer. Queira o inimigo, não queira, vai acontecer. Porque foi Deus que falou, não foi o homem. No momento certo, tudo vai acontecer. E eu acho lindo que Zacarias pergunta ao anjo, como eu posso ter certeza disso? Olha a incredulidade entrando. Como que eu posso ter certeza? Talvez a nossa vida é assim. O Senhor está falando, o Senhor está te provando. E às vezes a gente pergunta, mas como que é isso? Vai acontecer? Mas eu não estou vendo nada. E nós colocamos a incredulidade, a dúvida no nosso coração, pastor. Isso com Zacarias não foi diferente. Como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. Como que a minha mulher vai gerar um filho? Quer dizer aqui que eles eram muito velhos. Concorda, pastor? E ele entrou mais, olha, acho que esse negócio não está certo. Como que a minha esposa vai gerar um filho? E o que o anjo responde? Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer coisa. Eu sou um anjo que estou à direita do Pai, do lado dele, aleluia. E esse meu
trazer estas boas novas. E eu tenho que dizer para você, nós que ministramos a palavra do Senhor, somos assim. Nós só estamos aqui para transmitir as boas novas a vocês. Nós estamos aqui simplesmente como porta-voz de Deus. E se eu estou aqui hoje, eu estou como porta-voz de Deus, transmitindo para você que o Senhor está dizendo que hoje tem mudança de vida, que hoje tem restauração, que hoje tem cura, que hoje tem, aleluia, resposta para a tua oração, irmão. Aleluia! Eu vim fazer isso aqui hoje, transmitir para você o que o Senhor pediu para trazer. Que a tua oração, ela foi ouvida, aleluia. Só que tem uma coisa, ele duvidou, pastor. E aqui o que fez? Ele ficou mudo. E nós vamos analisando a palavra, agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras. Eu falei, você não acreditou. Então você vai ficar mudo até que sua esposa engravide. Você vai ficar mudinho, caladinho. Porque se você não acreditou aqui que eu disse, você vai sair daqui, vai abrir a boca lá fora e vai contar tudo que eu falei para você. E muitas das vezes Deus fala assim, fecha a boca, guarda silêncio, para que o diabo não venha roubar o que Deus tem dado na sua vida. Às vezes nós temos que fechar a boca, ficar mudo, calado, pastor, caladinho, caladinho. A hora que a bênção chega, aleluia, aí destrava a boca. E nós vamos ver que não vai ficar mudo. Aí não acreditou nas minhas palavras até que se cumpra. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias lá fora, estranhando a demora dele da saída do santuário. Ó, o que está acontecendo lá dentro do Zacarias? Talvez todo mundo entrava, o pastor saía, e Zacarias ali, demorando, e o povo estava preocupado, vem lá. Olha que coisa linda. Não tenha pressa para sair da presença do Senhor. Não tenha pressa para sair do santuário. Não tenha pressa para sair da adoração. Não tenha pressa para sair da oração. Não tenha pressa, aleluia, ó Espírito de Deus. Quando saiu, não conseguia falar nada. E o povo que percebeu então que ele tivera uma visão lá dentro. Entrou falando, saiu mudo. Tem coisas na nossa vida que é desse jeito, irmã. Às vezes nós chega falando e tem que sair mudo. Para nós ter a bênção do Senhor, tem que ficar mudo, tem que ficar de boca fechada, tem que ficar em silêncio. Quietinho, 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 aleluia. E nós vamos ver que quando saiu não conseguia falar nada. O povo então percebeu que ele tinha uma visão do santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Eu me lembrei, mas não sei se o pastor vai lembrar, quando o Senhor me deixou muda por 15 dias. Lembra, pastor? 15 dias. Só falando línguas estranhas e não saía mais nada. Exatamente. Os irmãos são nessa testemunha, né, irmã? Que vai ser ter testemunha na terra. 15 dias. Sem falar nada. Sem poder sair na rua. Ficar dentro de casa. E um dia que saiu ainda deu ruim. Porque eu não podia falar e o povo não entendia nada, né, irmã? Aí você esquecia que você estava em mistério. Você respondeu a pessoa e falava, e só saiu língua estranha. E a pessoa ficava... Você tinha que ir embora, né? Aí não saí mais, pastor. E naquele tempo eu entendi que eu tinha que guardar o silêncio e fechar a boca para que eu pudesse receber as bênçãos do Senhor. E quando eu li aqui, o Senhor me levou lá. E o Senhor disse para você, fica quietinho. Deus ouviu a tua oração. Então fica quietinho. Porque você vai contar o milagre nessa igreja, aleluia. Fica quietinho, fica mudo, caladinho. Só vai abrir a boca quando Jesus falar
fala, agora abre para contar o milagre. Aleluia! Oh, Espírito de Deus, aleluia! E quando se completou o seu período de serviço, que eles ficaram lá, servindo ao Senhor no templo de Jerusalém, quando completou tudo, ele voltou para casa. Depois disso, depois que voltou para casa, missionário, que ele serviu ao Senhor, que ele ficou lá mesmo mudo, servindo ao Senhor, voltou para casa, o que aconteceu? Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Olha aí, além dele ficar mudo, sem poder falar nada, mudinho, Deus ainda fez com que ela ficasse 5 meses escondidinha, quietinha. Deixou o marido mudo e a mulher escondida. Para quê? Para que nada atrapalhasse a promessa de Deus. Então é necessário na nossa vida, tudo isso só apareça quando a bênção estiver concretizada. Não apareça antes. Não abre a boca antes. Espere o tempo do Senhor, para que o diabo não venha roubar as promessas e as bênçãos que o Senhor tem na sua vida. Aleluia. E o que ela dizia? Isso é obra do Senhor. Só pode ser obra do Senhor. Não tem jeito de ser de mais ninguém. Olha eu aqui, uma mulher de idade, estou grávida. É obra de Deus, sim. O que está acontecendo, o que vai acontecer na sua vida, muitos vão dizer também, é obra de Deus. E você vai dizer, sim, é obra de Deus mesmo. Porque do homem não tinha como ser. Tem coisas na nossa vida que é só Deus mesmo. É só a obra dele mesmo. E às vezes a gente olha de um lado para o outro, parece que não vai acontecer, parece que não vai ser, e o Senhor está dizendo assim, mantenha o seu processo, mantenha o seu posicionamento, viu, missionário? Fica no processo, fica no posicionamento. Aleluia. Que muitos vão dizer, é obra do Senhor, é obra de Deus mesmo, aleluia. E nós vamos ver, irmãos, que passou todo esse processo. E o que acontece? Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia do Senhor que havia transformado e se alegraram com ela. Aleluia. Você viu? E se alegraram com ela. Glória a Deus. Fala para sua irmã, vão se alegrar com você. Profetiza na vida do seu irmão, mas profetiza, gente, profetiza mesmo. Vão se alegrar com você, aleluia. No 8º dia, foi no círculo de se dar o menino e queria dar-lhe o nome do pai, porque naquela época os filhos tinham que ter o nome do pai, não podia ter outro nome. Zacarias, o filho nasceu, tinha que ser Zacarias, não podia mudar. E o povo falou, mas que negócio é esse? Quando Deus quer, meu filho, até o nome ele muda. Porque ele é que está no controle de tudo. Glória a Deus. Ele já tinha determinado lá, vai ser o quê? João. Aleluia. Não é? Vai chamar e ponto. Não, é o nome do Pai. Ei, irmãos, quando Deus quer fazer, para ele não tem nada que impeça o agir dele, o fazer dele, aleluia. E nós vamos ver ali, mas sua mãe tomou a palavra e disse, não ele será chamado João. O povo falou, Zacarias, não, é João que ele vai chamar, para aí. Olha a sabedoria da mãe, olha a obediência da esposa, da mãe missionária. Deus falou, está falado. Olha aí, mulheres, aleluia. Quando Deus falar, está falado, aleluia.
Se Deus falou com o marido, está falado, aleluia. Se Deus falou com a esposa, está falado, aleluia. Permanece a palavra do Senhor e mais ninguém. Aleluia. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome, Isabel. Ninguém, como que vai pôr? Você não tem um tio, você não tem parente nenhum com esse nome. Então ela fizeram sinal ao pai do menino, para saber com ele como queria que a criança chamasse. E se nós vamos estudarmos, nós vamos ver que Zacarias ficou mudo, mas também dá a impressão que era surdo. Porque quando está mudo, fala, você escuta. Não escuta? E eles acenavam para ele. E o que ele fazia? E ele pediu uma tabuinha. E para admiração de todos escreveu, o nome dele é João. Glória a Deus. Determinou, bateu em cima. É isso que o Senhor disse. O nome dele é João, aleluia. É determinação. Determina na sua vida a promessa e a bênção do Senhor, aleluia. É determinar, aleluia. Ela podia virar e ir do outro lado, nossa, é verdade, não tem gente com esse nome. É verdade, vamos mudar esse negócio. É verdade, tem que ter o nome do pai. Mas não, ela permaneceu no que o Senhor havia dito. Então permaneça no que o Senhor tem falado a você. Não saia daquilo que o Senhor tem te direcionado. Não saia do que o Senhor tem falado para você. Pode vir uns e dizer, mas pode ser assim, mas pode ser assim, pode ser nada. Tem que ser como o Senhor determinou, tem que ser como o Senhor falou que vai ser. E tem que ser. Imediatamente sua boca se abriu. Quando ele declarou, João é o nome dele, a boca dele abriu. Por quê? Porque a promessa concretizou por completa. O menino nasceu, teve obediência, os pais não saíram do projeto do Senhor, da promessa dele. E a boca dele abriu, agora pode falar. É a mesma coisa, o Senhor vem aqui travar a boca do pastor da igreja e eu não posso falar. A hora que ele receber a promessa, ele abre a boca, agora eu posso falar, porque a promessa concretizou, eu vou abrir minha boca agora. E a palavra do Senhor diz que ele abriu sua boca, sua língua se soltou. E ele começou a falar, louvando a Deus. Quando a sua boca abre, eu entendo aqui que ele não falou nada, ele só louvou a Deus. Sabe o que vai acontecer? A sua promessa chegou, é determinar. E você só vai louvar a Deus. Louvar a Deus. Só louvar ao Senhor. Mas aprenda a guardar o silêncio. Silêncio. Fica quietinho. Não abra a sua boca antes de você receber sua vitória. Porque muitos perdem a bênção e a vitória por abrir a boca para a pessoa errada, no lugar errado e na hora errada. E o diabo vem e rouba a bênção. Mas quando nós guardamos o silêncio, fechamos a nossa boca e só abrimos quando nós recebemos a promessa de Deus, nós só temos que louvar e agradecer ao Senhor e adorar ao Senhor, como Zacarias fez. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam, o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor está com ele. O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor está sobre ele. E eu digo, a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre sua dificuldade. A mão do
Senhor está sobre o processo que você está passando. A mão do Senhor está sobre a sua dificuldade. A mão do Senhor está sobre talvez uma cura que você precise. A mão do Senhor está sobre nós nesta noite, porque Ele disse que ouviu a minha e a sua oração. Aleluia! E o Senhor nos leva. Ana, quando orava, ela orava, subia o templo e implorava, pedindo por um filho. E Deus ouviu a oração dela. Inclui aqui, Zacarias. Deus ouviu a oração dele. Qual tem sido a sua súplica? Qual tem sido a sua dificuldade que você tem colocado diante de Deus? O Senhor está te chamando nesta noite a confiar e a receber dele, aleluia, o que você tem colocado no altar dele, aleluia. Glória a Deus. O que você tem colocado no altar do Senhor? Talvez você olhe, eu venho na igreja segunda, terça, quarta, eu estou orando, eu estou buscando, mas chega um momento que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, aleluia. Aleluia. E Ele mostra que Ele é Deus sobre a nossa vida. E aí quando eles perguntam o que vai ser deste menino, foi um relato pequeno que eu dei aqui sobre a vida dele. Foi um homem cheio do Espírito Santo, aleluia. Foi um homem, aleluia, glória a Deus, enviado do céu, separado por Deus. Eu digo a vocês, nós também somos separados de Deus. Você é separado de Deus. Nós somos separados do Senhor. Aqui foi louvado que é muito fácil adorar o Senhor quando nós temos tudo. É muito fácil adorar o Senhor quando o celeiro está cheio. É muito fácil adorar o Senhor quando não falta nada. É muito fácil eu vir aqui adorar o Senhor, eu estou numa vida feliz. O difícil é adorar quando não tem nada. O difícil adorar é quando a enfermidade vem. O difícil adorar é quando a dificuldade vem. O difícil adorar é quando você olha para você está desmoronando. Mas eu te digo que é nessa hora que você deve adorar ao Senhor. É nesse momento que nós devemos adorar ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. E o que não pode faltar em nós? A fé, a perseverança, o amor e a esperança. Isso não pode faltar no nosso meio, pastor. Perseverança, principalmente. Devemos perseverar. Eu sei como esse casal de pastor persevera. Como essa casa persevera. Talvez vocês não me conhecem, mas nós nos conhecemos há muitos anos. E eu lembro quando essa casa abriu. E me alegro, pastor, de ver essa coisa linda que Jesus está fazendo. Isso é perseverar. Isso é não desistir. T1, T2, estou perseverando. Glória a Deus. É ter fé. Ter fé, irmã. Fé. Porque Deus é aquele que faz o impossível na nossa vida. E nós vamos ver que jamais devemos perder essas 4 coisas. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Talvez diante dos nossos olhos parece ser impossível acontecer. Mas diante dos olhos de Deus, irmão, tudo é possível. Ele abre caminho onde não tem. Ele abre porta onde não tem. Ele faz coisas que nós falamos assim, é só Jesus, é só Deus mesmo que faz por nós. Glória a Deus. A irmã pode louvar um hino? Que sentir no coração? Enquanto ela louva, eu queria que você fechasse os seus olhos. Glória a Deus. Esquece que o pastor está aqui, né, pastor? Esquece que eu estou aqui. E eu quero que você coloque agora no altar do Senhor a tua oração. O que você entrou aqui falando, Deus, me dá uma resposta. Porque eu preciso. Deus, eu orei no altar do Senhor.
E o Senhor está dizendo hoje para mim e para você que Ele ouviu a tua oração. E eu tenho certeza que eu vou voltar aqui. O pastor vai ouvir, pastor, testemunhos de oração. Pode louvar, viu, irmãzinho? Feche os teus olhos e coloque no altar do Senhor. Coloque diante de Deus. Diante da presença do Senhor. Deixa o céu descer aqui. Aleluia.
nós precisamos, igreja do Senhor, sobre esta palavra que foi ministrada, é que devemos ter plena confiança no Deus a quem nós estamos servindo. O que nós devemos acreditar que quem falou foi o Senhor. E diante de tudo isso, aleluia, eu queria que você curvasse a sua cabeça e que fosse lá no seu lar, na sua casa, na sua família, que você entrasse lá agora, mandasse o Espírito Santo lá agora, para